Professora Alessandra Matias, e hoje nós iremos estudar escala. Antes de eu começar, senta o dedo no like, dá aquela curtida, aproveita para se inscrever no canal, né? Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Matemática com a Lê. Compartilha a matemática. Mostra aí para o seu crush que você está estudando matemática, para o seu chefe, para o seu amigo, até para o seu inimigo. Mostra aí que tu está estudando matemática. E se você quiser tornar-se membro do canal, será muito bem-vindo. Obrigada! E aí, prontos para entender o que é escala? Então vamos lá. Bom, suponha que você tem um objeto muito grande e você quer desenhar esse objeto num papel, numa folha de papel. Como é que você faz isso? Bom, professora, eu posso usar a escala? Você deve usar a escala. Peraí, eu vou inventar medidas? Não. É exatamente isso que a escala faz. O que ela pega? Ela pega as medidas do seu desenho e relaciona proporcionalmente, né, numa constância com o objeto real. Então, ela não inventa medidas. Ela pega a medida do seu objeto real e relaciona com a medida do desenho. E aí, a gente vai colocar isso num papel. Professora, por que essa relação tem que ser constante? Porque senão ela não vai retratar a realidade do objeto, né? Então, se você inventar uma medida, você não está dizendo exatamente o tamanho real desse objeto. A escala vai fazer isso. Então, quando você pensar em escala, você pensa em uma razão, você pensa em divisão, tá? Outra coisa que é importante você saber é que a escala, ela vai sempre andar de mãos dadas com as medidas de comprimento. Então, você tem que saber aí, já tem que ter assistido a aula do quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ou quero um danoninho meio doce com muito mel. Então, sempre quando você pensar em escala, você vai pensar em divisão e vai ter que andar junto aí as medidas de comprimento, beleza? Vamos analisar essa seguinte situação, ó. Um avião feito na escala de 1 para 500, a gente lê assim, tá, gente? 1 para 500 mede de uma asa a outra 4 centímetros. Então, imagina aí que você tem um avião, né, num desenho, e de uma asa até a outra ele tem 4 centímetros. Gente, 4 centímetros, coitadinho, é isso aqui, ó. Então, é um desenho, né? Claro que não é o tamanho real do avião. É isso que ele vai fazer a gente descobrir. Então, ó, 4 centímetros de uma asa a outra. E aí ele pergunta o seguinte: qual é a medida real desse avião em metros? Perceba que aqui ele te dá centímetros, mas ele quer o tamanho real desse avião em metros. Então, a gente depois vai ter que transformar essas medidas, tá? Como é que você começa? Você começa com a escala que esse problema te deu. Ele te deu 1 para 500. Eu vou escrever de um outro jeito, olha só. 1 para 500. Ah, professora, 1 dividido por 500. Isso mesmo. E aqui desse lado, como é uma razão, uma igualdade, você sempre vai pensar assim, ó, eu tenho o desenho e o real. Qual é o desenho, né? Esse avião foi desenhado aí com que tamanho? O que você tem sobre esse avião? Ah, professora, eu tenho que ele fez um desenho e que de uma asa até a outra tem 4 centímetros. Então, 4 é o seu desenho. E o real? Quanto que é o real, o tamanho real? Eu não sei. É o que a gente quer descobrir. O que a gente vai fazer? Colocar um X. É como se fosse um ponto de interrogação. Ih, não sei. E agora? Agora, isso é uma razão, é uma igualdade. Você multiplica cruzado, ó. Esse com esse. Então, eu vou ter 1 vezes x, 1x. Aí, você põe o sinalzinho de igual e faz 500 vezes 4. 500 vezes 4 é 2.000. Olha só.
Um x ou x é a mesma coisa, né, gente? Então, x é igual a 2.000. Peraí, professora, quem é esse x mesmo? X era a medida do desenho real, né, que a gente queria descobrir. Então, espera aí, professora. O avião real mede 2.000 centímetros. Verdade. Mas ele quer saber essa medida em metros. O que você faz? Escreve lá a sua tabelinha, né? Quero um danoninho meio doce com muito mel. Você tá aqui no centímetro, ó. E você vai subir até o metro. Então, você vai subir 2 degraus. Você vem daqui, né, pra cá, ó, 2. Então, ele vai ter 20 metros. Esse avião tem a medida real de 20 metros. Vamos para mais um exemplo. Pessoal, mais uma situação aí, mais um exemplo para vocês, ó. No mapa de uma grande cidade feito na escala de 1 para 10.000, verifica-se que a distância entre as duas estações de metrô é de 78 centímetros. Qual é a distância real entre elas em metros? Então, o que ele fez? Ele pegou uma grande cidade, riscou lá no mapa e verificou que a distância entre duas estações de metrô era 78 centímetros. Ele te deu a escala. Qual é a escala? A gente tem 1 para 10.000. Vamos escrever isso aqui de um outro jeito, ó. 1 para 10.000, ó. Escrevi, tá aqui. E agora? Agora, ele te deu o desenho, né? O desenho falso. Como assim o desenho falso? Ah, o que ele riscou lá no mapa, 78 centímetros. Então, ó, a gente sempre tem desenho dividido pelo real. Então, o desenho é 78. E o real? A distância real entre essas duas estações? A gente não sabe. A gente vai chamar de x. Ah, professora, eu não gosto de x. Então, chama de A, de Alê, né? Vê aí uma letra que você gosta. Então, ó, x aqui. O que a gente faz agora? Multiplica cruzado. Esse com esse e esse com esse. Então, eu tenho 1 vezes x, 1x, né? Ou x. Professor, e se fosse 2x? Sempre quem fica com x, no final, vai dividir o número. No nosso caso, como é 1, a gente não precisa fazer divisão, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem 78 vezes 10.000, né? Nem precisa fazer essa conta, ó. Vai aumentar aqui atrás do 78, 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, vai virar 780.000. Só que a gente está mexendo com centímetros. Ele quer em metros. Professora, ele podia pedir em quilômetros? Claro que sim. Mas a gente vai fazer em metros primeiro, ok? Então, ó, a gente tá aqui no centímetro, você já fez a sua escala, a sua escadinha lá no canto, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Você tá aqui no centímetro e você tem que ir até o metro. Então, ó, 2 degraus. Então, a sua resposta, ó, 2 degraus, vai ser aí 7.800 metros. Professora, e se fosse quilômetros? Bom, se fosse quilômetros, a gente já tá aqui no metro, né? Vamos ver quanto que a gente tem que andar para chegar no quilômetro? Ó, 1, 2, 3. Então, eu vim aqui, ó, 1, 2, ia ficar aqui, né? 7,8 quilômetros. Não entendeu essa transformação? Vai lá na aula de medidas de comprimento que você vai entender. Eu faço mais ou menos assim, ó. A gente tinha 7.800 metros, eu faço isso aqui, ó. 1, 2, 3. 7,8. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Vem comigo. Vamos lá, agora a gente vai mudar um pouco o jeitinho do problema. Olha só. O mosquito transmissor da dengue foi ampliado em uma fotografia para ser utilizado em uma propaganda de conscientização.
Qual o tamanho real do inseto, sabendo que a escala utilizada na fotografia foi de 10:1? Tá, professora, que tamanho foi esse da fotografia? Né? Como é que eu vou fazer isso se eu só tenho a escala? Verdade. Vamos pensar aí numa foto, sei lá, vamos pôr aqui o mosquito desse tamanho, ó, gente. Já pensou? Um mosquito desse, da dengue, voando na tua casa, barulho ia ser zzz. O que é isso, né? É quase um morcego. A pessoa já ia morrer na hora, né? Porque olha o tamanho. Ok, então vamos falar aqui 9 centímetros, vai. 9 centímetros tá lá na foto e ele quer que você fale qual que é o tamanho real desse bichinho, né? Ó, gente, do jeito que eles estão se desenvolvendo, daqui a pouco a gente vai ter aí mosquitos mutantes, né? Vamos lá, ó. Então a gente tem a escala, qual que é a escala? 10:1, ó. 10:1. Vou escrever aqui bonitinho, ó. E o tamanho do mosquito, professora? Bom, na foto de mentira, né? O desenho é 9 centímetros. Vamos colocar aqui 9 centímetros. E o tamanho real desse bicho? A gente não sabe. Então, eu vou chamar de X. O que é que a gente faz agora? Multiplica. Olha a situação que eu trouxe para vocês, ó. 10 vezes X. Ah, professora, agora não é 1 vezes X? Não, a gente ficou com 10x, ó. 10x é igual 1 vezes 9. 1 vezes 9 é 9. E agora, professora, antes acabou aí. A gente não precisava fazer nada, verdade? Porque antes era 1x. Agora, quem fica com um x, divide esse número, né? Então, o que a gente vai fazer? 9 dividido por 10. Professora, mas antes a gente não fazia isso. A gente não fazia porque, ó, vamos dividir o número, vamos supor que aqui fosse 1x. Aí deu esse resultado, dividido por 1, dá o mesmo número. Agora a nossa situação é diferente. A gente tem aqui 10x. O que você vai fazer? O número que ficou com x, você vai colocar aqui, ó, no divisor, vai dividir. Não é o contrário, hein? Não é 10 dividido por 9. Quem tá com x, vem aqui no divisor. E agora, professora, quantas vezes o 10 cabe dentro do 9? Não dá, não cabe. O que você escreve? Como é que você escreve isso em matematiquês? Ó, não cabe. Aí você põe uma vírgula e empresta um zero do além. Agora sim, quantas vezes o 10 cabe dentro do 90? 9 vezes. Ou seja, esse mosquitinho tem 0,9 centímetros. Olha ele aí, beleza, gente? É fácil. É muito fácil. Último exemplo para vocês, vamos lá. Um pássaro tem 20 centímetros de envergadura, mas no desenho essa medida é de 2,5 centímetros. Qual foi a escala utilizada para fazer o desenho? Então eu trouxe para vocês agora uma outra situação. Ele te mostra o desenho e o mundo real aí, né? Ou o mundo real e o desenho, e ele quer te falar, ele está te perguntando o seguinte, que escala que a pessoa usou para fazer esse desenho? Então vamos tentar entender. 20 centímetros é o mundo real aí, né? É o pássaro que ele tem aí de envergadura. 20 centímetros é o tamanho dessa régua, ó, gente, é isso aqui. Só que a pessoa fez o desenho do pássaro com 2,5 centímetros de envergadura. Isso aqui, ó, gente, que tamanho o desenho, ó. Isso aqui. E ele quer saber o seguinte, que escala que ele utilizou, né? Ele foi diminuindo o desenho. Qual foi essa escala utilizada? A gente sempre vai pegar a fórmula da escala, que é desenho dividido pelo mundo real. Vamos pensar assim, né? Qual foi o desenho aí que ele utilizou? 20 centímetros? Não, 20 centímetros é o mundo real, né? O desenho foi de 2,5 centímetros. E nós vamos dividir, ó, desenho dividido pelo mundo real. Qual é o tamanho real dessa envergadura? 20 centímetros, né? 20 centímetros. A gente tem aqui as duas grandezas, as duas medidas em centímetros, né? E agora ele quer que a gente descubra a escala. Foi de 1 para quanto? Eu não sei, eu tenho que descobrir. Eu vou chamar de x.
Olha só, e agora? Agora eu vou multiplicar cruzado. Esse com esse. Quem fica com um x? Professora, foi o 1 que ficou com o x? Não. Então, a gente vai ter que dividir, ó. Quem fica com um x vai ficar aqui no divisor, ó. 2,5. E 20 vezes 1 é 20. Vai ficar aqui. Sempre quem fica com x vai dividir. Ah, professora, se for um 1 não precisa, né? Não. Fora isso, você vai ter que fazer a divisão. É como se você montasse assim, ó, gente. Deixa eu montar para vocês verem, ó. 2,5x é igual a 20. Beleza? Aí você vai isolar o x. Quem sabe fazer equação aí, assistiu a aula de equação de primeiro grau, ó. Você tem x, esse 2,5 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Seria basicamente isso, só que eu escrevi de um jeito diferente. Agora, é um grande problema para os alunos que é fazer divisão com vírgula, né? Divisão já é um problema para os alunos. Com vírgula, o aluno chega até a arrepiar, né? Fala, ixi, olha só, tem um monte de aula de divisão aí no canal, tá saindo uma só com vírgula, dá uma assistida lá, tá bom? O que você vai fazer? Quando eu tenho uma divisão, eu tenho uma igualdade. Então, eu tenho que dividir isso aqui de um jeito certo, um jeito correto. Como assim, professora? Aqui eu tenho um número depois da vírgula. Ah, professora, não importa qual é o número? Não. Professora, eu só olho depois da vírgula, só depois da vírgula. Antes pode ter 100 números, não interessa. Você vai olhar depois da vírgula. Tem um número. E aqui? Quantos números tem depois da vírgula? Professora, aí eu não tô vendo nem vírgula. Se você tá vendo, eu vou desligar o vídeo. Não, gente, realmente não tem vírgula. Mas você vai colocar, e a gente chama de igualar as casas. E vai completar com um 0. Ah, eu não completo com 5 para ficar o mesmo número? Não. É um número depois da vírgula. Aqui tem um número depois da vírgula e aqui tem um número depois da vírgula. Agora você pode fazer a divisão, tá? O que você faz agora? Desaparece com a vírgula. Conta normal. Aí você pergunta, quantas vezes o 25 cabe dentro do 200? Professora, eu não sei a tabuada do 25. Gente, nem eu. Então, a gente vai fazer aí, sei lá, 25 vezes 7. 7 vezes 5, 35. Vão 3, 7 vezes 2, 14, 15, 16, 17. É pouco. Será que é 8, gente? Vamos lá. 8 vezes 5, 40. Vão 4, 8 vezes 2, 16 e 4, 20. Então, 200 tira 200, sobrou 0. Então, a escala utilizada, ó, descobrimos x. Isso aqui é o x que a gente queria descobrir, né? O x da questão, ó. X é igual a 8. A escala utilizada, então, foi de 1 para 8. Ou, se você quiser escrever 1 para 8. Tá aqui a nossa escala. Fácil, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, né? A gente vem aí com um simulado sobre escala na terça-feira. Eu espero vocês. Será que você consegue gabaritar? Então, é isso que a gente vai descobrir. Pessoal, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!